Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui e hoje é dia de crítica no canal. Hoje a gente vai falar de um dos filmes mais aguardados de maio e provavelmente o filme mais aguardado de quem é fã de ação. É claro que eu tô falando de John Wick 3, do Chad Stahelski. Bora lá? Bom, como de praxe aqui, né, uma sinopsezinha muito rápida. John Wick Parabellum, ou John Wick 3, né, acompanha os eventos diretamente depois do segundo filme, né, quando a gente viu que o John Wick quebrou a regra lá da guilda de assassinos que ele faz parte e matou um cara dentro do espaço neutro. Né, a partir disso, toda a organização está atrás dele agora, todo mundo quer matá-lo e tem uma recompensa muito grande pela cabeça dele. E a gente vê como é que ele está tentando fugir dessa galera, como é que ele está tentando reaver os direitos dele como assassino, isso é meio esquisito, mas enfim. Né, e todo o desenrolar dessa trama, né, dos outros personagens que já tinham uma conexão com ele e de novos personagens que virão. Logo de cara eu queria falar aqui do roteiro do filme, né, que apesar de ser um dos pontos mais fracos, apesar de não ser exatamente ruim, é muito bem trabalhado, porque a gente vê nessa questão de ser um filme literalmente horas depois do segundo filme, ele já aproveita isso para jogar a gente na ação. Então é como se a gente estivesse, né, já entrando no segundo ato, já numa questão de um clímax mais frenético e tal. E ele aproveita muito bem disso, né? Então a gente já começa o filme com uma ação, com uma tensão no ar, que é muito bem explorada. É uma trama bem linear, né? Não tem muitos mistérios, assim, as coisas que vão acontecendo, na verdade, são até bem parecidas com o outro filme, né? O segundo. Só que é legal ver como ele introduz pequenos pontos novos para expandir a história do John Wick e desse universo como um todo. A gente começa a ver a questão de uma organização mais para fora dos Estados Unidos, que até então a gente via muito Nova York, agora a gente vê outros países, a gente vê personagens do passado do John Wick, a gente vê a história dele mais ou menos, né? E isso tudo de uma maneira muito direta ao ponto, né? É um filme realmente que o enredo funciona muito em prol da ação. A gente tem grandes set pieces, né? Grandes cenas marcantes que vão desenrolando os atos, né? Ou seja, a gente vê o John Wick tretando muito, dando várias porradas e por conta daquilo desencadeia que ele precisa ir para outro lugar. Aí vem o antagonista, que o antagonista faz com que ele vá para outro lugar. Então é uma história realmente muito fácil de entender, muito simples, não tem grandes dobramentos, não tem grandes reviravoltas, mas que funciona muito em função da ação, que é o ponto forte do filme, né? A gente tem a volta dos personagens antigos, né, tipo o Winston, né, o personagem do Lawrence Fishburne, que eu esqueci o nome agora, né, que são personagens também muito rasos, mas que têm essa química interessante com o John Wick e fazem com que a gente se interesse por eles, porque eles têm realmente uma boa interação em tela, sabe? É uma questão de, tipo, são personagens bem lineares, bem unidimensionais, só que ainda assim eles ganham pelo carisma, principalmente dos atores. Então são boas atuações com personagens fáceis de entregar. O único adendo aqui que eu faço dos personagens é em relação a Sofia, a personagem da Halle Berry, né, que é uma personagem nova que ela traz algumas coisas além e é bem interessante ver como ela é uma das principais responsáveis pela expansão do universo, né? Porque ela é uma personagem internacional, digamos assim, que traz uma construção interessante, né? E fala um pouco dessa questão do passado do John Wick e tudo mais, então é bem legal ver esse personagem novo, que inclusive acrescenta muito para a parte de ação que eu vou falar agora. Bom, como eu falei, né, a parte do roteiro é realmente a parte mais fácil desse filme, né? Mais simples, digamos assim. Só que mesmo com o roteiro muito raso, né, o filme funciona muito bem porque ele nada mais é do que um grande filme de ação. Esse filme, pra mim, e pra muita gente, se você for procurar por aí, tá falando, e é verdade, esse filme ele reinventa o gênero de ação. No caso, essa trilogia que já confirmaram que vai ter um quarto filme, né? Então é muito interessante ver como, né, o Chad Stahelski, ele trabalha muito bem essa questão, sabe? Ele é um cara que, ele é dublê, né, agora passou a ser diretor, e ele dirige ação como ninguém, cara. Você vê que, assim, esses filmes do John Wick, eles só vão aumentando, sabe? No primeiro filme você tinha uma ação um pouco mais contida, né, na história dele pouco desenvolvida, e no segundo a gente viu uma expansão de universo, né, com mais personagens, mais assassinos, e nesse 3 a coisa aumenta ainda mais, continua escalonando, e o cara consegue manter isso bem controlado, sabe? Você tem cenas de ação cada vez mais inventivas, utilizando espaços tanto fechados quanto abertos, sabe? É muito interessante ver como ele não para de inovar, sabe? A parte da ação desse filme é muito bem feita. E um dos grandes fatores para isso, né, é a maneira como ele consegue variar muito, sabe? A gente tem diversos tipos de arma, diversos estilos de luta, a gente tem participações até inusitadas, né? Tem a questão dos cachorros lutando de uma maneira muito bem sincronizada, a gente tem perseguição com cavalo e tal, tipo, é muito louco, sabe? Até livro o cara usa para matar, mas usa de uma maneira inventiva e muito interessante, muito bem coreografado. Coreografado também é outro ponto que tem que ser levantado aqui, né? Porque é um filme que sabe muito bem trabalhar essa questão.
né? A gente tem muito pouco uso de dublê, são cenas muito bonitas plasticamente de se ver e faz até uma referência muito interessante com uma rima visual com a dança, né? Que a gente tem muito uma questão do balé aqui, e de fato é um balé, cara, porque o que ele faz aqui é incrível, sabe? Você vê toda essa questão, né, de como a luta e o tiroteio funcionam de maneira muito bem orquestrada e muito bem trabalhada mesmo. Essa questão do balé, como eu disse, tem que ser levantada porque é uma questão muito bonita, é realmente uma dança da morte que o John Wick e os outros personagens fazem aqui, e eles até verbalizam, de certa maneira, isso, né, de como a coisa que eles fazem é muito profissional e, por se tratar de um filme, né, é muito profissional ver a maneira como eles estão fazendo aquilo na maneira de atuação, né, de coreografia. E eu não posso deixar de citar aqui também, nessa questão da ação, a adição do Mark Dacascos para esse filme, né, um ator que é muito conhecido por essa questão de ação, né, e que ele, né, o personagem dele e a gangue dele trazem muito mais pro filme, porque antes a gente tinha um foco muito grande de tiroteio, principalmente, né? E agora a gente tem uma questão meio de ninja, questão de facas e espadas, que é muito interessante porque ele, né, o cara ele é mestre em Kung Fu, mestre em Karatê e tudo mais, então ele traz muito essa questão oriental para adicionar no filme e é muito legal ver como isso é inserido. Inclusive, ele e os capangas dele protagonizam algumas das melhores cenas com faca e espada que eu já vi na vida. Isso contando, né, obviamente, filmes e séries. É muito, muito, muito bom. Vale muito a pena essa edição e foi uma edição muito acertada, até porque é um personagem que também traz uma questão cômica, né, que é interessante pro filme, porque ele se diz um fã do John Wick, só que ele, tipo, é tão bom quanto o John Wick. E só pra fechar essa questão da ação, né, vale ressaltar ainda essa parte da comicidade que eu comentei muito por alto agora, porque ela casa muito bem em momentos certos, sabe? É um filme que é muito tenso, né, porque a gente tá numa perseguição praticamente constante, só que ainda assim ele encontra momentos certos para adicionar essa parte cômica dentro da ação. Então é bem legal ver como o diretor tem esse domínio tão grande da parte da ação, né? E é tão difícil porque tem a questão da coreografia, da adição de elementos, da adição de utensílios, digamos assim, para as lutas, e ele ainda consegue botar piadinhas que são bem encaixadas e que fazem sentido com o que está acontecendo. E para fechar, eu não poderia deixar de falar, né, da fotografia desse filme, que digamos que é o que pavimenta toda essa questão da ação que eu comentei antes. Por quê, né? É um filme muito escuro, ou melhor, é um filme que se passa à noite. No entanto, ele não é muito escuro. Ele é um filme que sabe trabalhar muito bem as luzes, entre muitas aspas, naturais, né? Afinal de contas, a gente está pensando aqui no estúdio e tudo mais, mas ele sabe trabalhar muito bem o uso do neon, dessas cores estouradas, para trazer vida para o seu filme e um certo realismo, apesar de muitas cenas parecerem de fato coisas de videogame, mas são cenas que você consegue ver tudo, sabe? Mesmo sendo no escuro, alô Game of Thrones, e entrega de uma maneira bem legal, sabe? Porque você tem plena noção de cada ponto ali, de cada personagem, de cada vilão que tá aparecendo, e quando não é para ele aparecer, você também tem a noção do porquê que ele não apareceu, então é muito bem feito isso. E é legal ver, né, como eu já comentei um pouco antes, que ele usa locações muito diversas, então a gente tem cenas filmadas em espaços muito curtos e muito abertos. Isso é muito bom, porque você dá um dinamismo ainda maior pro filme e realmente essa sensação de controle em relação à fotografia, principalmente na ação. Bom, pessoal, é isso. Como você deve ter notado, eu gostei muito de John Wick 3 e realmente é um filme que, pra mim, é uma obra-prima, assim. O que o Chad Stahelski faz aqui nesse filme é incrível, né? O Keanu Reeves é um baita do ator, é um cara que entrega muito e, assim, casou perfeitamente com esse papel e eu espero que a franquia só melhore cada vez mais, porque o cara já mostrou que o primeiro filme é bom, o segundo ainda é melhor e o terceiro conseguiu superar minhas expectativas. Então, assim, parabéns, porque é um grande filme. E você, já assistiu John Wick 3? Coloque nos comentários a sua opinião sobre o filme e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like se você gostou do vídeo e se puder compartilhar para outras pessoas também. Mas se você não gostou, pode dar dislike, não tem problema nenhum. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.